Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre Deus. É a minha maneira de entender Deus. Que eu acredito que muitos sabem, mas ninguém fala, né? As pessoas passou a criar coisas em cima de Deus através de Jesus. E sabendo que Jesus foi um homem como qualquer outro, né? E Deus é o nosso Criador. Então, Deus para mim é o tudo, no bom e no ruim da minha vida. Deus criou um casal de pessoas em cada canto do mundo. Assim é a minha maneira de ver como foi a nossa criação. Igual é criado os animais hoje em dia, né? Os pássaros, a vegetação. Tem alguns lugares do mundo que tem alguns tipos de sementes de animais, outros não. Né? Do mesmo jeito que a nossa criação, na minha maneira de entender, foi assim. Um casal de negro foi criado num canto, um casal de japonês criado em outro lugar, um casal de alemão criado em outro lugar, um casal de indiano criado em outro lugar. E com o tempo, sim, foi misturando a criação, né? A nossa geração. Mas eu não acredito assim que, tipo, Eva e Adão foi o primeiro casal do mundo. Não, não foi. Eu não acredito em Eva e Adão. O que eu acredito é que nós nascemos no mundo por Deus, nascemos do barro, eu acredito. Ah, igual os insetinhos nascem no barro. Eu acredito que nós nascemos assim, fomos assim a nossa existência, a nossa criação foi dessa maneira. Né? E se você analisar, tem muita lógica. Né? Tem lugares no mundo que só tem negros, outros lugares só tinha, né? Porque de alguns anos para cá está se misturando tudo. Mas só tinha japoneses, só tinha alemães. Agora que é de uns poucos anos para cá que foi se misturando a geração e estão tendo família que tem filhos, netos já de 3, 4 tipos de nação, né? De, de, de cores, de aparências, já bem definido assim a diferenças, né? De vários tipos de gente, né? Branco, negro, japonês. Então, essa é a minha maneira de ver. Eu acredito que foi assim que a gente foi criado. Nascemos do barro, sei lá. Ou Deus criou um casalzinho mesmo em cada canto do mundo, assim. Tanto que tem lugares do mundo que ainda não tem, né? Como eu já disse, alguns tipos de animais, alguns tipos de sementes. Que, se o homem quisesse, poderia carregar, né? Levar de um canto para o outro para expandir o mundo do jeito que eu acredito que Deus sempre quis que o homem fizesse. Não ficar criando foguetes, né? Dinossauros, né? Eu não acredito nem que dinossauro existiu. Para mim foi o homem que inventou para fazer filmes. Falar de Deus para alguns não faz sentido nenhum, mas para alguns tem muita importância, né? Eu vejo isso com as pessoas se debatendo na internet. Os intelectos, né? Os cientistas. Nós passamos por coisas que não conseguimos explicar. Dores, cansaço, perdas, alegrias. Né? Todos os sobreviventes passam por coisas muito iguais. Os pássaros, os animais, as flores, etc. Né? Os rios, as florestas, todos têm suas perdas, né? Nasce e algum dia morre. Então, para mim, a maneira de ver Deus é assim. Eu acho que cada um passa o que tem pro outro, né? Estão sempre se debatendo no mundo dos internautas. E eu posto no YouTube essas histórias porque é a maneira que eu achei também de me interagir. Eu acho que todos nós temos direito de falar o que pensa, né? Basta do que o outro vai pensar, vai analisar, se vai servir para alguma coisa ou não. Mas a gente tem o direito
de contar a nossa história, eu estou contando a minha da minha maneira. Não é porque eu sou pobre e romantizo a minha pobreza, como eu já ouvi algum YouTube dizendo, né? Não, eu não acho que eu preciso disso, como ninguém precisa. As pessoas, às vezes, quando postam alguma coisa sobre pobreza na internet, é porque realmente é real. Eu vou ficar postando mentira? Pior é ficar postando mentira. Né? Pessoas que vivem de aparência enganando os outros. Daí não dá. Então eu não romantismo a minha pobreza. Eu falo que realmente eu sou pobre, sempre fui pobre, mas eu sou sossegada. Eu, minhas filhas, a gente trabalha, sobrevive com o salário que a gente ganha e tá bom. Né? Então, para que viver de aparência, com mentiras? Ou querer ficar se debatendo com ninguém. Eu não quero me debater com ninguém, eu só estou contando histórias da minha maneira que eu entendo a minha vivência aqui nesse mundo. Como eu já disse, eu não acredito em verdão. Acho que Deus não daria nada de graça para ninguém. As pessoas têm uma maneira de falar, diz que a gente não teria dores, né? Se não fosse Eva. Ai, ai. Eva e Adão, que comeu lá do fruto do pecado. Eu acho que nós todos temos que passar por dores, né? E muitas das dores é nós mesmos que criamos, né? Alguns tipos de doença é nós mesmos que criamos, né? Algumas dores emocionais é nós mesmos que passamos e procuramos às vezes isso, né? Então eu não acredito que Deus nos criaria de graça para viver nesse mundo de graça, não. Eu acho que Deus criou nós igual criou os animais. Os animais também sentem dores, sentem faltas, né? Com as perdas que eles têm. Acho que até os insetos também sentem as perdas. Jesus é outro caso. Jesus foi um homem comum aqui na Terra, né? Que de alguma maneira foi eleito, escolhido lá para falar em nome de todos os pecadores aqui no mundo. Então Jesus ensinou o correto para todos, mas ninguém leva a sério. Jesus pagou o preço, pagou com a vida ainda muito jovem, né? Por ser um homem sensato, correto. E para mim, a maneira de entender é por isso que não existiu nenhum outro ainda. Porque eu não acredito que Jesus foi assim tão diferente. Eu acho que para mim Jesus foi um homem qualquer, como hoje tem aí muitos administradores, artistas, né, cientistas, tem muitas pessoas do bem aí que poderiam representar Jesus. Mas sabe que eu acredito que ainda não surgiu de novo Jesus? Porque a ganância tomou conta do homem. O homem não sabe mais viver no mundo sem interesse em algo. Jesus não tinha interesse em nada. Né? Ele, como ele próprio dizia, vindo do pó e do pó eu irei. Só que o homem não pensa assim. O homem, quanto mais ganha dinheiro, mais tem coisa na vida, mais quer ter. Né? Então eu acho que não surgiu nenhum homem ainda na face da terra com a mesma alma pura de Jesus. Por isso que Jesus não voltou, porque isso que Jesus não reinou de novo ainda nesse mundo, e talvez nunca mais reine, porque quanto mais o tempo passa, mais a ganância do homem vai aumentar. Por isso não existiu outro ainda, com a mesma coragem e desapego de dizer a verdade para todos nós. Essa é a minha maneira de entender a respeito de Jesus. O homem criou os pecados por conta da abundância que tinha com tudo que existia com a criação de Deus. Né? Se tem rico e pobre, porque quem foi nascendo primeiro foi tomando posse de terras, de árvores frutíferas, dos animais, né? De fazendas com rios, né? Com riachos. Né? Então, por isso que sempre existiu ricos e pobres. Né? E os pobres nasciam, já foi nascendo, mas depois não conseguiu tomar posse de terras, de coisas que Deus tinha criado. Por isso que existe pobre e rico, essa é a minha maneira de entender. O universo conspira a nosso favor, sim. Eu acredito nisso. O que acontece é que o homem não aceita, porque quer ser o dono da razão. Né? Por isso que Jesus não existiu novamente, porque
O homem quer ser o dono da razão. Ele sabe tudo. Ele coloca o parecer de tudo na própria vida. Muitos até para ganhar dinheiro, né? Deus não nos criou para fazer o mal para o outro, né? Para ter ou querer tirar do outro ou usar o outro para se arrumar na vida. Tipo, macumbaria deveria ser proibido. Adivinhação, falsas orações, mentiras descaradas. Mas tudo isso existe porque o homem não se desapega do mal, né? É a minha maneira de entender e de ver o que é Deus no nosso mundo. Eu acho que se as pessoas tivessem realmente aceitassem realmente uma maneira simples de viver, porque eu acho que aí sim seria mais tranquilo, você teria tranquilidade, teria abundância na tua vida, porque pouco com Deus também é muito, né? Então eu tô fazendo esse vídeo porque foi muitos comentários que eu vi na internet, né, a respeito de um punhado de coisas. E a minha maneira de ver é essa, porque eu não acredito que Deus nos criaria de graça nesse mundo, não, para viver, como as pessoas falam, sem dores, né? Se até Deus, né, sentiu dores, né? Jesus sentiu dores, por que nós não ia sentir dores? Até os animais sentem dores. Não acredito na história de Eva e Adão. Então, esse é mais um vídeo para o YouTube. Espero que vocês tenham entendido a minha maneira de interpretar e de acreditar em Deus. Deus para mim tá em tudo, tá numa flor, numa gota de chuva, tá, né, no passarinho, todo tipo de animal. Deus para mim tá em tudo. Tá no meu trabalho, tá na minha noite de sono. Só que tem gente que não entende isso, né? Acha que Deus tem que dar dinheiro pra gente. Deus não vai dar dinheiro pra ninguém. Deus nunca deu dinheiro pra ninguém. Deus criou o mundo. O homem é que foi tomando conta de tudo. Então é isso. Mais um vídeo para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado e entendido a minha maneira de entender de entender e falar sobre Deus. Beleza? Muito obrigada.